Frederick Trump, o avô imigrante de Donald Trump, foi o verdadeiro ponto de partida de uma das famílias mais conhecidas do mundo. Sua história é marcada por lutas, escolhas corajosas e o desejo de criar uma nova vida em uma terra desconhecida. Mas o que poucos sabem é que foi ele quem lançou as bases para um império, que muitas décadas depois teria seu nome estampado em manchetes ao redor do globo. Neste vídeo, vamos viajar no tempo e descobrir a jornada de Frederick, desde suas origens humildes na Alemanha até o seu papel como empreendedor e patriarca de uma dinastia. Vamos explorar como um simples imigrante construiu um legado que ainda reverbera hoje, através de seu neto, o ex-presidente Donald Trump. Se você se interessa por histórias de superação e legado familiar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas partes dessa fascinante história. Agora, vamos começar. Frederick Trump nasceu em 14 de março de 1869, na pequena cidade de Karlstadt, situada na região de Renânia-Palatinado, no sudoeste da Alemanha. Karlstadt, uma localidade tranquila, foi marcada pela tradição de pequenas aldeias vinícolas, mas também por desafios econômicos que permeavam a vida de seus habitantes. Ao longo do século XIX, a Alemanha vivia um período de grandes transformações, tanto sociais quanto econômicas. A Revolução Industrial estava em pleno andamento, mudando a paisagem do país, mas nem todos os cidadãos conseguiam se beneficiar dessas mudanças. A situação em Karlstadt refletia os problemas mais amplos que afligiam a Alemanha rural. Muitas famílias, incluindo a dos Trump, enfrentavam dificuldades para manter um padrão de vida estável. A agricultura, uma das principais fontes de sustento, não garantia um futuro promissor, e a falta de oportunidades de trabalho nas cidades fez com que muitos, como os Trump, olhassem para além das fronteiras alemãs em busca de uma vida melhor. O nascimento de Frederick aconteceu em uma época em que a Alemanha, após unificação, começava a se afirmar como potência industrial. Contudo, a ruralidade e a pobreza ainda eram características marcantes para grande parte da população. Karlstadt, com suas vinícolas e paisagens bucólicas, talvez oferecesse uma vida simples, mas as aspirações dos Trump estavam além dessa realidade. A família de Frederick, pertencente à classe trabalhadora, não tinha acesso a grandes riquezas, e o próprio Frederick cresceu em meio a uma rotina simples e focada no trabalho duro. A Alemanha do final do século XIX também era marcada por tensões políticas e sociais. O Império Alemão, sob o comando do Kaiser Guilherme II, estava em ascensão, mas, ao mesmo tempo, enfrentava uma série de pressões internas, com muitos de seus cidadãos desiludidos com as promessas não cumpridas de prosperidade. Isso, combinado com a busca de uma vida melhor, fez com que muitos alemães, como Frederick, começassem a sonhar com um futuro nas Américas. A decisão de emigrar dos Trump não foi uma escolha isolada. Nos últimos anos do século XIX, a imigração alemã para os Estados Unidos estava em um auge. A América, com sua promessa de liberdade econômica e social, tornava-se um destino muito atraente para aqueles que estavam insatisfeitos com as condições na Europa. O governo dos Estados Unidos incentivava a imigração com políticas de terra barata e oportunidades de emprego em suas cidades em crescimento, especialmente no Oeste, onde a expansão estava a todo vapor. Frederick Trump cresceu em um ambiente onde a luta pela sobrevivência era uma constante e a busca por melhores oportunidades era uma realidade compartilhada por muitos. A Alemanha era, na época, um país com profundas disparidades sociais e uma economia em transformação, o que fez com que a Terra Prometida, como muitos a chamavam, fosse um chamariz irresistível. A decisão de emigrar foi uma forma de escapar das limitações de um mundo rural empobrecido e entrar em um novo universo cheio de possibilidades. A história de Frederick, assim como a de muitos imigrantes de sua época, reflete o espírito de perseverança e ambição. Mas, antes de partir, ele teria que enfrentar os desafios de um mundo de incertezas, com uma cultura, uma língua e uma sociedade completamente diferentes das que ele conhecia. A mudança para os Estados Unidos não significava apenas uma alteração no cenário geográfico,
mas uma transformação profunda na própria identidade de Frederick Trump. O que estava em jogo para Frederick, na verdade, era muito mais do que uma simples mudança de país. Ele estava deixando para trás um passado de dificuldades, de incertezas, para começar uma nova vida em um lugar onde as oportunidades pareciam infinitas, mas onde os riscos eram igualmente grandes. A América, com sua promessa de sucesso através do trabalho árduo, representava a esperança de uma ascensão social que jamais poderia ser alcançada em Karlstad. Na cabeça de muitos imigrantes, os Estados Unidos eram uma terra onde até os mais humildes podiam alcançar grandes feitos, desde que tivessem a coragem de começar do zero. A jornada de Frederick Trump rumo ao Novo Mundo seria assim não apenas uma viagem física, mas um mergulho em um novo contexto social e econômico. A Alemanha do final do século XIX, com sua crescente urbanização e a ascensão de grandes indústrias, parecia cada vez mais distante das promessas de estabilidade que atraíam os europeus para a América. O sonho de uma nova vida estava ao alcance, e o jovem Frederick seria apenas mais um entre milhares de europeus dispostos a lutar por seu espaço nas grandes cidades da costa leste dos Estados Unidos. Por volta de 1885, com apenas 16 anos, Frederick tomou a ousada decisão de seguir o caminho de tantos outros alemães e partir rumo ao Novo Mundo. A viagem para os Estados Unidos não era fácil e o processo de imigração exigia coragem e determinação. Assim, com um futuro incerto à frente, Frederick embarcou em sua jornada, com pouca bagagem e grandes sonhos. Sua vida em Karlstad chegava ao fim, e um novo capítulo estava prestes a ser escrito. A travessia atlântica era longa e cheia de incertezas. Os imigrantes que partiam da Europa para a América muitas vezes enfrentavam condições difíceis a bordo dos navios. O que aguardava Frederick Trump do outro lado do oceano era um mundo completamente novo, com desafios, mas também com inúmeras oportunidades. O imigrante alemão chegaria, como muitos outros, a Nova York, onde começaria a escrever sua própria história, e, sem saber, plantaria as sementes de um império que marcaria gerações. A Alemanha, em que ele deixou para trás, era marcada pela busca por estabilidade em tempos de mudanças rápidas e intensas. Mas, para Frederick Trump, a verdadeira oportunidade estava além do mar, onde ele poderia deixar para trás a pobreza de sua terra natal e abraçar a promessa de um futuro próspero. A decisão de migrar para os Estados Unidos não era apenas uma fuga, mas uma busca ativa por algo maior, e ele estava disposto a lutar por isso. A partir daí, a história de Frederick Trump, imigrante alemão, daria início a uma jornada que não só moldaria sua vida, mas também deixaria um legado que reverberaria ao longo de gerações, criando as bases para o império que seu neto, Donald Trump, viria a construir. A decisão de Frederick Trump de emigrar da Alemanha para os Estados Unidos não foi tomada de forma leviana. Como muitos outros jovens europeus da época, ele sentia o peso das dificuldades econômicas e a falta de oportunidades em sua terra natal. Ao redor de 1885, com apenas 16 anos, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre: deixar Karlstad, sua cidade natal, e partir rumo à América, onde acreditava que encontraria um futuro melhor. A Alemanha, na segunda metade do século XIX, estava imersa em mudanças econômicas, políticas e sociais profundas. O Império Alemão, sob o governo do Kaiser Guilherme II, passava por um processo de industrialização crescente, mas os benefícios dessa revolução industrial não eram compartilhados igualmente entre todas as classes sociais. Enquanto as cidades industriais começaram a florescer, muitas áreas rurais, como a de Karlstad, continuavam imersas na pobreza e na escassez de recursos. A terra não era suficiente para sustentar todas as famílias e os empregos eram limitados. Esse cenário de dificuldades era, para muitos, um sinal claro de que as chances de uma vida melhor na Europa eram mínimas. Ao contrário das promessas de prosperidade nos Estados Unidos, um país jovem e em plena expansão, a Alemanha parecia engessada em sua estrutura social. Para os jovens imigrantes, a América era vista como a terra das oportunidades, um lugar onde, com trabalho árduo,
poderiam conquistar seu próprio destino. Frederick Trump, como muitos imigrantes da época, não tinha grandes recursos financeiros para sua viagem. Ele possuía o espírito empreendedor e uma determinação que o acompanharia em sua jornada. O processo de imigração para os Estados Unidos, na década de 1880, não era simples. Na época, os navios que atravessavam o Atlântico estavam longe de ser confortáveis e as condições a bordo eram difíceis. As viagens demoravam semanas, com pouco conforto e até mesmo riscos de doenças a bordo. Para aqueles como Frederick, que viajavam sozinhos e em busca de um futuro incerto, essa travessia era apenas o primeiro de muitos obstáculos que precisariam ser superados. Ao chegar aos Estados Unidos, a maior parte dos imigrantes alemães desembarcava em Nova York, e foi exatamente essa cidade que recebeu Frederick. O porto de Ellis Island, na época, era o ponto de entrada para milhões de imigrantes que chegavam em busca de uma vida melhor. Esse era um local de transição, onde os recém-chegados passavam por exames de saúde, inspeções e, em muitos casos, enfrentavam a burocracia e os desafios de se integrar a uma sociedade desconhecida. Nova York, na década de 1880, estava em pleno crescimento. A cidade era o centro comercial e industrial do país, mas também era um lugar de intensa mistura cultural, onde milhões de imigrantes de diferentes partes do mundo chegavam em busca de suas próprias oportunidades. A cidade já estava se tornando um caldeirão de culturas, e os imigrantes alemães eram uma parte importante dessa mudança. A comunidade alemã em Nova York era vibrante, com muitos negócios, igrejas e organizações sociais que ajudavam a manter a identidade cultural. Mesmo assim, a experiência de ser um imigrante não era fácil. A adaptação ao novo mundo exigia não apenas aprender um novo idioma, mas também se acostumar com uma cultura completamente diferente. Para Frederick Trump, o início de sua vida nos Estados Unidos foi marcado por dificuldades. Ele era apenas um jovem com sonhos grandes, mas sem recursos significativos. Naquele momento, a cidade de Nova York não era o lugar confortável que muitos hoje imaginam, mas um ambiente de luta constante por uma oportunidade. A vida de um imigrante era desafiadora. Muitos, como Frederick, se viam obrigados a trabalhar em empregos braçais para garantir a sobrevivência. Para sobreviver e começar a construir sua nova vida, Frederick passou a trabalhar em diversos ofícios, fazendo o que fosse necessário para garantir seu sustento. Ele não era diferente de tantos outros imigrantes que, ao chegar aos Estados Unidos, se viam forçados a começar do zero, sem ter garantia de sucesso, mas com a esperança de um futuro melhor. O imigrante alemão, na época, enfrentava várias barreiras. Além da língua e da adaptação cultural, havia também o preconceito. Muitos americanos viam os imigrantes como estrangeiros, desconfiando de suas intenções e questionando sua capacidade de integração. Para muitos, ser alemão naquele período significava ter de superar estereótipos negativos e provar sua valia na nova terra. Embora a comunidade alemã fosse uma das maiores e mais influentes entre os imigrantes, ainda assim, os desafios eram reais. Como outros imigrantes, Frederick Trump precisaria de paciência, trabalho árduo e, acima de tudo, perseverança para garantir que seu sonho de prosperar se tornasse realidade. Os primeiros anos de Frederick em Nova York foram, sem dúvida, difíceis. Ele começou com um emprego simples e de pouco prestígio. Os imigrantes, na maioria das vezes, não podiam se dar ao luxo de ser seletivos com o tipo de trabalho que aceitavam. Para um jovem com um espírito empreendedor como Frederick, isso significava que ele começaria com o que estivesse disponível, desde que fosse uma oportunidade para melhorar sua condição de vida. E foi exatamente esse espírito de determinação que o ajudou a seguir em frente, superando os obstáculos iniciais e mostrando a resiliência que caracterizaria sua vida nos anos seguintes. Enquanto se adaptava à vida em Nova York, Frederick logo percebeu que, para prosperar, seria necessário algo mais do que apenas trabalho duro. Ele percebeu que a verdadeira oportunidade estava em criar um caminho próprio, em vez de depender de empregos temporários. E foi a partir dessa percepção que ele começou a olhar para negócios mais lucrativos. O mercado imobiliário de Nova York em expansão
se tornava uma área de grande potencial, e Frederick, como muitos outros imigrantes, viu nisso uma chance de prosperar. O mundo dos negócios em Nova York estava crescendo de maneira exponencial. Era uma cidade dinâmica, cheia de construções, desenvolvimentos urbanos e um forte espírito empreendedor. Mesmo com as dificuldades, havia uma grande necessidade de habitação, principalmente para os imigrantes que estavam chegando à cidade. Frederick percebeu isso e começou a se envolver com o setor de imóveis, um passo que mudaria sua trajetória e a de sua família para sempre. A vida em Nova York não foi fácil, mas foi ali que Frederick Trump daria os primeiros passos na direção da construção de um império. Com muito trabalho e visão, ele foi capaz de superar as dificuldades iniciais e começar a criar as bases de uma prosperidade que não só lhe garantiria uma vida confortável, mas também estabeleceria um legado que seria transmitido por gerações. A adaptação de Frederick ao novo mundo foi um reflexo da experiência de milhões de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos no final do século XIX. A jornada foi marcada por desafios, mas também por um espírito indomável de busca por oportunidades. Para Frederick Trump, o simples fato de ter chegado até ali já era uma conquista significativa, e aos poucos ele começaria a construir um futuro no qual ele poderia, eventualmente, deixar sua marca no mundo dos negócios e na história de sua família. A jornada de Frederick Trump nos Estados Unidos tomou um rumo decisivo quando ele se envolveu com a Corrida do Ouro, uma das maiores febres econômicas da história americana. No final do século XIX, o país estava imerso em uma era de crescimento econômico e possibilidades. As promessas de riqueza rápidas e fáceis atraíam milhares de imigrantes, e Frederick, com sua visão pragmática e espírito de perseverança, viu essa como uma oportunidade de transformar sua vida. Após sua chegada a Nova York, Frederick trabalhou em diversos empregos, mas como muitos imigrantes, sabia que essas ocupações temporárias não garantiriam seu sucesso a longo prazo. Ele tinha grandes ambições e queria mais. Foi assim que, em 1891, aos 22 anos, Frederick tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Ele se dirigiu para o oeste, rumo a Seattle, Washington, em busca de fortuna. Seattle, naquela época, estava no centro de uma das maiores corridas do ouro da história americana, especialmente com o boom que ocorria em Klondike, no Alasca. Naquele período, a Corrida do Ouro estava em plena ascensão. Ouro havia sido descoberto em áreas remotas e milhares de prospectores estavam se dirigindo para o Alasca e outras regiões do oeste americano, buscando riqueza em um lugar que parecia oferecer as promessas mais tentadoras. Seattle, como um dos principais pontos de passagem para esses aventureiros, prosperava com a afluência de pessoas em busca de fortuna. O comércio de suprimentos, o transporte de ouro e até mesmo os serviços de hospedagem para os prospectores estavam em alta. Para Frederick, uma cidade em rápido crescimento e uma economia baseada no comércio parecia ser a plataforma perfeita para começar sua jornada empreendedora. Ao chegar em Seattle, Frederick inicialmente se envolveu em negócios relacionados à mineração, mas sua verdadeira oportunidade veio quando ele se envolveu com o fornecimento de alimentos e serviços para os prospectores. A região, em sua corrida frenética por ouro, precisava de muitos recursos, principalmente de produtos básicos como comida e roupas. Em vez de competir diretamente com os mineradores em busca de ouro, Frederick percebeu que poderia ganhar mais ao fornecer o que eles mais precisavam, bens essenciais. Frederick iniciou seu negócio como um comerciante de alimentos, oferecendo produtos como carne, batatas e outros suprimentos que eram indispensáveis para os prospectores. Ele estabeleceu uma rede de fornecedores e começou a atender à crescente demanda por esses itens, ganhando uma boa quantia em dinheiro com a venda para os mineradores. No entanto, sua visão não se limitava apenas ao fornecimento de bens. Ele rapidamente percebeu que a cidade estava crescendo a uma taxa impressionante e a necessidade de imóveis era uma grande oportunidade de negócio. Foi nesse momento que Frederick iniciou sua transição de simples imigrante para empresário. Ele começou a investir em terrenos e imóveis em Seattle, comprando propriedades, especialmente nas áreas de maior crescimento.
A cidade estava se expandindo rapidamente, com a chegada de milhares de pessoas e um boom comercial que parecia não ter fim. Para muitos, essa era uma época de grande incerteza, mas para Frederick, ela representava uma janela de oportunidades que ele estava determinado a aproveitar. No entanto, o caminho para o sucesso de Frederick não foi sem obstáculos. A vida de um empresário nos Estados Unidos, especialmente para um imigrante sem recursos significativos, não era fácil. Além dos desafios econômicos que se apresentavam, ele enfrentava uma série de dificuldades relacionadas ao seu status de estrangeiro. Muitos imigrantes, como ele, enfrentavam o preconceito e a desconfiança dos americanos nativos, que frequentemente viam os imigrantes como uma ameaça à estabilidade social e econômica. Frederick, no entanto, nunca deixou que isso o impedisse de seguir em frente. Ele sabia que, para prosperar, precisava ser mais do que apenas um bom trabalhador. Ele precisava se tornar um líder em seu campo e se destacar. A habilidade de Frederick para identificar e aproveitar as oportunidades foi um dos principais fatores que contribuíram para seu sucesso. Ele não se contentou com o comércio de alimentos e roupas. Ele se aventurou no mercado imobiliário de Seattle, comprando terrenos que estavam valorizando rapidamente. Sua visão para o futuro o levou a reconhecer que a cidade estava prestes a se expandir de forma exponencial, e ele sabia que poderia colher os frutos dessa expansão. O mercado imobiliário de Seattle, à medida que se expandia, começava a atrair grandes investidores e empresários, e Frederick estava na vanguarda dessa mudança. Ele comprou propriedades em locais estratégicos, sabendo que a cidade, com sua população crescente e a chegada de novos imigrantes, precisaria de mais habitação. Ao contrário de muitos outros empresários da época, que estavam focados apenas em extrair recursos diretos da mineração, Frederick pensou a longo prazo. Ele sabia que a verdadeira riqueza não estava apenas no ouro que os prospectores extraíam das minas, mas na terra e nos imóveis que poderiam ser desenvolvidos para abrigar todos aqueles que chegavam à cidade. Em seu tempo em Seattle, Frederick começou a ganhar a confiança de outros investidores e empresários, estabelecendo uma rede de contatos que mais tarde seria crucial para o sucesso de seus negócios. Ele também começou a fazer uso de sua experiência como comerciante de alimentos e suprimentos para investir em projetos imobiliários maiores, obtendo empréstimos e criando parcerias estratégicas. Sua capacidade de negociar e sua habilidade em identificar as melhores oportunidades de mercado garantiram que ele se destacasse em um ambiente competitivo. Por volta de 1893, Frederick decidiu que era hora de seguir em frente. Após anos de trabalho árduo em Seattle, ele se sentiu seguro o suficiente para expandir ainda mais seus negócios. Aproveitando os lucros que obteve no comércio de alimentos e imóveis, ele voltou para o leste, onde continuaria sua carreira no setor imobiliário, mas agora com uma bagagem de experiência e capital para investir em projetos ainda maiores. Essa mudança, no entanto, não significou o fim de sua conexão com Seattle. Ele havia plantado as sementes de sua futura fortuna ali, e os investimentos feitos em terrenos e imóveis se tornariam um alicerce para o seu império nos anos seguintes. A transição de Frederick Trump, de um simples imigrante para um empresário de sucesso nos Estados Unidos, é um exemplo claro da capacidade de adaptação e da visão empreendedora que caracterizou sua vida. Em vez de se perder nas dificuldades iniciais, ele usou as adversidades como trampolins para alcançar o sucesso. Sua habilidade em aproveitar as oportunidades da corrida do ouro, não apenas como minerador, mas como fornecedor e investidor imobiliário, mostrou a astúcia e o pragmatismo que seriam fundamentais para seu futuro. Com o tempo, Frederick Trump se estabeleceu como uma figura importante no setor imobiliário, mas sua verdadeira contribuição não foi apenas no campo dos negócios. Ele era um símbolo do imigrante determinado a prosperar, alguém que, com coragem e visão, foi capaz de transformar as dificuldades em oportunidades e deixar um legado que perduraria por gerações. A vida de Frederick Trump, após seus primeiros anos de sucesso em Seattle, tomou um rumo inesperado e audacioso no início da década de 1890, quando ele se dirigiu para Nome, no Alasca, durante a famosa febre do ouro.
Essa decisão marcou um novo capítulo na trajetória de Frederick, um período em que ele enfrentaria desafios ainda mais árduos e arriscados, mas também uma oportunidade única de construir um império de negócios que se expandiria além do comércio de bens essenciais e imóveis em Seattle. A febre do ouro no Alasca foi um dos maiores fenômenos econômicos da história americana. Após a descoberta de ouro nas margens do rio Klondike, no Canadá, e sua iminente disseminação para o Alasca, milhões de prospectores, aventureiros e empreendedores de todas as partes do mundo partiram em busca da fortuna. A cidade de Nome, situada na costa do Alasca, tornou-se um dos maiores centros da mineração de ouro no final do século XIX, atraindo uma imensa quantidade de pessoas que queriam tentar a sorte. Frederick Trump, já estabelecido como um pequeno empresário de sucesso em Seattle, não perdeu a chance de embarcar nessa nova onda de oportunidades. Sabendo que Nome estava se tornando um ponto estratégico para o comércio de suprimentos e hospedagem, ele viu uma oportunidade de expandir seus negócios, diversificando suas fontes de renda e entrando de cabeça no mundo da mineração de ouro. Ao invés de se concentrar diretamente nas minas, ele novamente optou por ser um fornecedor, um empresário visionário que entendeu que as necessidades da população de prospectores e mineradores seriam ainda mais lucrativas. Nome estava em plena expansão e os prospectores precisavam de tudo: alimentos, roupas, equipamentos de mineração, ferramentas e até mesmo lugares para se hospedar. Com isso em mente, Frederick se dirigiu para a cidade com o objetivo de aproveitar as lacunas do mercado e garantir que ele se estabelecesse como um dos principais fornecedores para aqueles que estavam em busca de fortuna. Ele começou a construir uma rede de comércios e serviços que atendiam diretamente aos mineradores, oferecendo tudo o que eles precisavam para suas jornadas desafiadoras. A vida em Nome, porém, não era fácil. A cidade estava isolada e era severamente afetada pelas duras condições climáticas do Alasca. O inverno rigoroso e a escassez de recursos tornavam a vida ainda mais difícil para os moradores. A infraestrutura era precária e as condições sanitárias eram deploráveis. Mesmo assim, Frederick não apenas sobreviveu nesse ambiente difícil, mas prosperou. Ele foi capaz de identificar e explorar oportunidades mesmo nas adversidades, algo que se tornaria uma marca registrada de sua personalidade empresarial. Além disso, os custos para chegar a Nome eram altíssimos. A viagem pelo mar e pela terra até o Alasca era cheia de obstáculos, com longas distâncias e perigos constantes. Muitos prospectores e comerciantes não conseguiam chegar até a cidade devido aos riscos envolvidos, mas Frederick, com seu espírito audacioso e vontade de vencer, não se deixou abalar. Ele sabia que aqueles que chegassem até lá poderiam encontrar um mercado vibrante, embora altamente competitivo. Em Nome, a população cresceu de forma exponencial, com as ruas lotadas de pessoas desesperadas para alcançar o sonho de encontrar ouro. Frederick não só ajudou a abastecer essa população, mas também fez investimentos significativos em bens imóveis, construindo hotéis e estabelecendo comércios que se tornariam essenciais para a sobrevivência da cidade. Ao invés de se envolver diretamente na mineração de ouro, Frederick se tornou um pilar comercial, abastecendo a cidade com o que ela mais necessitava. Seus negócios começaram a florescer, com sua experiência em negociar, identificar oportunidades e garantir a oferta de recursos de forma eficiente. A cidade de Nome, com seu comércio crescente e a chegada de mais e mais mineradores, se tornou um terreno fértil para os negócios de Frederick. Ele sabia que a demanda por bens essenciais nunca desapareceria, e essa foi a chave para o seu sucesso. Ele também aproveitou o crescente número de clientes para expandir sua influência na cidade e, com o tempo, se estabeleceu como uma das figuras mais influentes do comércio local. Mas, apesar do sucesso, o Alasca não era uma terra de promessas seguras, e a febre do ouro era uma realidade que mudava constantemente. Os preços dos produtos e serviços variavam de acordo com a oferta e a demanda, e muitos comerciantes que chegaram tarde não conseguiram se adaptar a essas mudanças. Frederick, com sua astúcia e habilidade para negociar, soube como adaptar seus negócios às circunstâncias
e garantir que sua empresa se mantivesse à frente da concorrência. Nos anos em que esteve em Nome, Frederick também passou a se envolver com a comunidade local, ajudando a estabelecer algumas das primeiras infraestruturas da cidade e apoiando a construção de ruas e comércios. Seu trabalho em Nome não se limitava apenas a uma busca pelo lucro, mas envolvia também o desejo de criar uma comunidade estável e organizada. Ele sabia que, para seus negócios prosperarem, seria necessário que a cidade tivesse uma base sólida para continuar crescendo. Embora Nome tenha sido uma cidade próspera durante a febre do ouro, nem todos os mineradores conseguiram ficar ricos. Muitos voltaram de mãos vazias, enquanto outros conseguiram apenas uma fortuna temporária antes que as minas se esgotassem ou a cidade perdesse sua popularidade. Frederick Trump, no entanto, soube quando era o momento certo de sair, e após alguns anos de sucesso, ele decidiu que era hora de retornar ao estado de Washington, onde ele expandiria ainda mais seus negócios imobiliários. Antes de deixar o Alasca, Frederick havia estabelecido um império de negócios que seria a base para sua futura fortuna. Ele possuía imóveis valiosos e estava envolvido em empreendimentos que lhe garantiriam uma sólida base financeira. O tempo que passou em Nome foi um período de crescimento rápido e transformação, e as lições que aprendeu durante a febre do ouro seriam valiosas para ele nos anos seguintes. Após retornar para o estado de Washington, Frederick Trump focou novamente no setor imobiliário, onde já havia alcançado sucesso. Mas a experiência que ele teve no Alasca, enfrentando as adversidades da febre do ouro e construindo negócios em um ambiente tão desafiador, serviu como um marco em sua trajetória empresarial. Ele aprendeu a importância de diversificar seus interesses e a reconhecer que, às vezes, as maiores oportunidades estão nas situações mais arriscadas. A história de Frederick Trump em Nome, no Alasca, é um exemplo claro de sua visão estratégica, coragem e habilidade para identificar oportunidades. Mesmo nas condições mais difíceis, ele sabia que, no mundo dos negócios, a capacidade de se adaptar e de tomar decisões ousadas era fundamental para garantir o sucesso a longo prazo. E, em Nome, ele não só construiu uma fortuna, mas também solidificou sua reputação como um dos empresários mais visionários da sua geração. Frederick Trump, conhecido por sua coragem empresarial e espírito audacioso, também experimentou uma vida pessoal que teve um impacto profundo não apenas em seu próprio destino, mas no futuro de sua família e, eventualmente, na história dos Estados Unidos. Enquanto sua carreira como empresário e imigrante se desenvolvia com sucessos crescentes, sua vida familiar começava a se consolidar de maneira significativa. O casamento com Elizabeth Christ, uma jovem de sua terra natal, marcou o início de uma nova fase de sua vida e de sua jornada no novo mundo, algo que complementaria sua busca por prosperidade com um novo tipo de estabilidade e apoio. Elizabeth Christ era natural de Karlstadt, a mesma cidade natal de Frederick, na Alemanha. A história de seu casamento com Frederick é interessante não apenas por ser o marco de sua vida pessoal, mas também pelo fato de que ambos tinham uma origem comum e compartilhavam o mesmo espírito de perseverança. Elizabeth, nascida em 1870, era da mesma geração de Frederick, e sua união com ele foi, em muitos aspectos, uma forma de solidificar os laços com sua terra natal, mesmo estando tão longe de casa. O relacionamento deles, assim como muitos dos casamentos da época, foi uma combinação de amor e pragmatismo, refletindo os desafios que enfrentaram ao se estabelecer em um novo país. Frederick e Elizabeth casaram-se em 1896 em uma cerimônia simples, mas significativa. Eles estavam construindo não apenas um futuro familiar, mas também um império que logo começaria a se expandir. O casamento foi um ponto de estabilidade e de alicerce para Frederick, oferecendo-lhe uma base sólida, enquanto ele continuava a trabalhar incansavelmente em suas empreitadas empresariais. Ao se casarem, os dois estabeleceram um lar que serviria de refúgio e apoio durante os anos de trabalho árduo de Frederick, mas também um ponto de partida para uma família que viria a ser fundamental para o legado de Frederick no futuro. Frederick, com sua vida centrada em seus negócios e projetos,
nunca foi alguém a se deixar consumir apenas pelas questões familiares, mas sabia da importância de construir uma base sólida para os filhos. A união com Elizabeth simbolizou também a importância de formar uma família forte e estável, com a qual ele poderia compartilhar o peso de suas ambições. Elizabeth, embora mais discreta em sua participação nas atividades empresariais de Frederick, teve um papel crucial ao lado do marido, especialmente na criação de seus filhos e no apoio às suas decisões, oferecendo-lhe o equilíbrio necessário para que ele se concentrasse em seus projetos comerciais. O impacto que Elizabeth teve na vida de Frederick foi profundo, não apenas no aspecto pessoal, mas também na construção de sua identidade como imigrante e empresário. Ela representava o laço com o passado, com a terra natal, algo que Frederick sabia que era essencial para manter sua humanidade intacta diante de um mundo de negócios implacável. Além disso, Elizabeth foi uma mãe dedicada, e o ambiente familiar que ela ajudou a construir teve uma influência duradoura na formação de seus filhos, especialmente no futuro de Fred Trump, o filho mais velho, que mais tarde se tornaria o pai de Donald Trump e desempenharia um papel essencial no império familiar. Frederick e Elizabeth tiveram 3 filhos ao longo de sua união. Uma filha, Elizabeth, que morreu ainda jovem, e 2 filhos, Fred e John. Embora os filhos tivessem uma vida mais tranquila em comparação com o dinamismo e os desafios enfrentados por Frederick e Elizabeth, o ambiente familiar foi essencial para a formação de suas identidades e para a maneira como encaram o trabalho e a ambição. Frederick estava determinado a proporcionar aos seus filhos as oportunidades que ele próprio nunca teve em sua infância, e isso se refletia nas escolhas que fez ao longo dos anos. Fred Trump, o mais velho dos filhos, foi sem dúvida a peça central na história da família, pois se tornaria o fundador do verdadeiro império imobiliário Trump. O impacto que Frederick teve na vida de Fred foi profundo, e as lições de trabalho árduo, visão estratégica e a importância de aproveitar as oportunidades foram transmitidas de geração para geração. Frederick, embora focado em suas próprias realizações, sabia da importância de educar e orientar seus filhos para que eles seguissem seus passos. Fred Trump, nascido em 1905, cresceu em um ambiente em que o empreendedorismo era uma força dominante. Desde muito jovem, Fred foi moldado pelos exemplos de seu pai, que o envolveu no mundo dos negócios desde cedo, ensinando-lhe não apenas a ética do trabalho, mas também a necessidade de ser ousado e visionário. Embora o legado de Frederick Trump fosse um alicerce sobre o qual Fred construiu seu próprio império imobiliário, a visão e os princípios empresariais transmitidos por Frederick se tornaram fundamentais para o sucesso futuro da família. Frederick Trump não se limitava apenas a construir negócios e imóveis, ele também estava criando uma nova dinastia, baseada não apenas na riqueza material, mas também em uma filosofia de trabalho e realização. O relacionamento com Elizabeth, sua esposa, foi um reflexo dessa visão, pois juntos formaram uma unidade sólida, um núcleo familiar, que sustentava tanto os desafios diários quanto as grandes ambições de Frederick. O papel de Elizabeth na educação dos filhos e no apoio ao marido foi inestimável, pois ela proporcionou o ambiente que permitiu que Frederick se concentrasse em suas ambições comerciais, ao mesmo tempo que mantinha o equilíbrio necessário em sua vida pessoal. Além de suas contribuições diretas à vida familiar e ao negócio de Frederick, Elizabeth também teve um papel simbólico importante no processo de assimilação da família Trump à sociedade americana. Como imigrante, Frederick enfrentava muitos desafios para ser aceito, mas com o apoio de Elizabeth, ele conseguiu estabelecer uma base sólida e criar uma família que, apesar de suas origens humildes, rapidamente começou a se estabelecer como uma força no mundo dos negócios. Ao longo dos anos, Frederick e Elizabeth construíram um legado familiar que perduraria por várias gerações. Eles ajudaram a criar não apenas uma fortuna financeira, mas também uma estrutura de valores e uma visão empreendedora que continuariam a ser passadas para os filhos e, mais tarde, para os netos. Quando Frederick faleceu em 1918, aos 49 anos, sua visão de um império familiar e sua determinação em superar obstáculos estavam firmemente enraizadas em sua família,
e especialmente em Fred Trump, que continuaria o trabalho de seu pai. O impacto de Frederick na vida de seus filhos foi imenso. Ele os preparou para o que viria a ser uma longa tradição de liderança e sucesso empresarial. Fred Trump, seguindo os passos do pai, se tornaria o pilar do império imobiliário Trump, construindo uma fortuna que passaria para a próxima geração. E, eventualmente, seu filho Donald Trump, o neto de Frederick, levaria o legado familiar para o palco mundial, fazendo da família Trump uma das mais conhecidas no cenário global. A história de Frederick Trump não é apenas a história de um imigrante que construiu um império, mas também a de um homem que entendeu que o verdadeiro legado estava na construção de uma família forte e nos valores que seriam transmitidos aos filhos. Seu casamento com Elizabeth, seus filhos e, em particular, a paternidade de Fred Trump marcaram o início de uma dinastia que se manteria, em muitos aspectos, no centro das atenções dos Estados Unidos por mais de um século. Nos últimos anos de sua vida, Frederick Trump passou por uma transformação significativa que não apenas alterou o curso de sua carreira, mas também cimentou o futuro da família Trump. Depois de uma vida marcada por desafios, como imigrante na Alemanha, sua adaptação nos Estados Unidos e o êxito inicial no comércio e na mineração de ouro, ele tomou uma decisão crucial: se mudar para Nova York e investir no setor imobiliário. Essa mudança foi mais do que uma transição de uma cidade para outra. Foi uma reconfiguração estratégica de seu papel como empresário e de sua visão de longo prazo. Foi neste momento que Frederick consolidou um legado que se perpetuaria por gerações e se expandiria muito além do que ele poderia ter imaginado. A mudança de Frederick Trump para Nova York não foi apenas uma mudança geográfica, mas também uma mudança de mentalidade. Até então ele tinha sido essencialmente um empresário do Oeste, focado em mineradores e comerciantes em cidades em expansão, como Nome, no Alasca. Ele havia feito fortuna com a venda de bens essenciais e com o fornecimento de imóveis para acomodar a crescente população nas regiões de corrida do ouro. No entanto, Nova York oferecia uma nova gama de possibilidades, um centro pulsante de comércio, indústria e, mais importante, de uma crescente demanda por habitação. Quando Frederick chegou à cidade, no início do século XX, Nova York estava passando por uma transformação vertiginosa. O crescimento populacional era impressionante, com centenas de milhares de imigrantes chegando à cidade a cada ano em busca de oportunidades e uma vida melhor. A expansão das infraestruturas urbanas e a industrialização criavam novas demandas por espaços urbanos, o que representava uma excelente oportunidade para investidores como Frederick. Se ele já havia mostrado grande perspicácia ao identificar oportunidades de negócio no Oeste, ele agora estava se movendo para um mercado onde as chances de crescimento eram exponenciais. Frederick começou seus primeiros investimentos no setor imobiliário em Nova York com uma visão clara: comprar propriedades em áreas de crescente valorização. Ele sabia que, para ser bem-sucedido na cidade, precisava entender as dinâmicas locais e os padrões de crescimento, e isso se tornaria uma das suas maiores forças. Em vez de comprar propriedades caras em bairros de elite, como muitos outros investidores de sua época, Frederick focou em áreas em desenvolvimento, onde o preço das terras ainda era acessível, mas a demanda por habitação estava prestes a crescer de forma significativa. Ele também soube aproveitar as mudanças sociais e demográficas. Com a população de imigrantes crescendo rapidamente, havia uma grande demanda por moradias acessíveis. As famílias que chegavam aos Estados Unidos em busca de uma nova vida estavam dispostas a viver em condições modestas, desde que pudessem encontrar um lugar para morar. Frederick entendeu essa necessidade e, ao invés de construir grandes mansões ou edifícios de luxo, ele investiu em construções mais simples, mas com qualidade suficiente para atrair os imigrantes e trabalhadores da classe média que estavam começando a se estabelecer na cidade. Essa visão de longo prazo foi uma das chaves do seu sucesso no setor imobiliário. Frederick não estava apenas buscando o lucro imediato, mas construindo as bases para um império que passaria de geração em geração. Sua habilidade para identificar oportunidades em áreas em ascensão
e sua paciência para esperar a valorização dessas propriedades mostraram um grande discernimento, algo que seria mais tarde replicado por seus filhos e netos, incluindo o famoso Donald Trump. Além disso, a transição de Frederick de minerador e comerciante de suprimentos para um investidor imobiliário mais sofisticado reflete o amadurecimento de sua carreira e sua crescente compreensão das dinâmicas de uma economia moderna. Ele deixou para trás o cenário da corrida do ouro, onde o risco e a incerteza eram constantes, e passou a investir em um setor que, embora também competitivo, oferecia um retorno mais previsível e sustentável ao longo do tempo. Ele sabia que, com o crescimento urbano de Nova York, a demanda por imóveis seria constante e ele poderia gerar riqueza através da valorização de terrenos e edifícios. Uma das maiores lições que Frederick aprendeu ao longo de sua carreira foi a importância da diversificação e da adaptação. Em vez de se prender a uma única forma de negócio, ele foi capaz de explorar novas oportunidades à medida que surgiam. Depois de ter feito sucesso como fornecedor de mineradores em Seattle e Nome e como comerciante de bens essenciais no Alasca, ele se viu em um novo campo, onde o trabalho físico dava lugar à estratégia financeira. Ele foi um dos primeiros a perceber o potencial de Nova York como um centro de oportunidades imobiliárias e a entender o impacto que o crescimento populacional teria na cidade. Ao mesmo tempo, Frederick também começou a solidificar sua posição como um empresário de sucesso na comunidade de Nova York. Seus investimentos começaram a atrair a atenção de outros investidores e de bancos, que viam seu trabalho como um reflexo de sua visão empreendedora. Ele sabia como negociar, como atrair parceiros e como garantir o financiamento necessário para ampliar seus projetos. Ele era meticuloso nas escolhas de onde investir e em que tipo de imóveis se concentrar. Não fazia investimentos por impulso, mas sim com base em uma análise cuidadosa do mercado. Outro aspecto importante de sua vida nos últimos anos foi seu relacionamento com a cidade. Nova York, ao contrário de muitas das cidades que ele havia experimentado antes, estava em pleno processo de transformação. Era uma cidade que parecia crescer a cada dia, com novos edifícios e áreas sendo desenvolvidas. Frederick, como muitos outros imigrantes da época, não apenas se estabeleceu como um membro respeitado da comunidade de negócios de Nova York, mas também se sentiu parte do espírito dinâmico da cidade. Ele não era apenas um homem de negócios, mas um participante ativo do movimento que estava transformando Nova York em uma metrópole global. Embora tenha feito uma fortuna considerável no setor imobiliário, a Mombasa e Máximoas, vida de Frederick Trump foi marcada por desafios pessoais e comerciais. Ele experimentou alguns reveses financeiros ao longo de sua carreira, mas sua habilidade de aprender com os erros e ajustar sua estratégia o manteve resiliente. Sua busca por novos horizontes o levou a explorar sempre novas oportunidades, mesmo em tempos de crise. Sua adaptação ao novo ambiente urbano e sua transição para o setor imobiliário foram fundamentais para garantir o sucesso de seus filhos, principalmente Fred Trump, que seguiria seus passos e expandiria ainda mais o império imobiliário familiar. Quando Frederick Trump faleceu em 1918, aos 49 anos, ele havia alcançado o status de um dos principais empresários do setor imobiliário em Nova York. Sua visão de longo prazo e sua habilidade para antecipar as tendências do mercado garantiram um legado que seria mantido por sua família por muitas décadas. O sucesso de seus filhos, especialmente Fred Trump, foi em grande parte o resultado das sementes que Frederick plantou nos últimos anos de sua vida. A transição de Frederick de minerador para empreendedor urbano não foi apenas uma mudança de ramo de negócios, foi uma transição estratégica que moldou o destino de sua família. Sua habilidade em ver além dos riscos imediatos e construir um império imobiliário com base em uma visão de futuro foi o alicerce sobre o qual a dinastia Trump se erguera. Em seus últimos anos, Frederick solidificou um legado duradouro e garantiu que sua família tivesse as ferramentas e os recursos necessários para prosperar nas gerações seguintes. Por meio de sua mudança para Nova York e seu investimento no setor imobiliário, Frederick Trump demonstrou a importância de adaptação e visão de longo prazo para o sucesso nos negócios.
Ele não apenas estabeleceu uma base sólida para sua família, mas também influenciou diretamente o rumo que seus descendentes tomariam. Seu impacto no setor imobiliário e na história de sua família é uma história de coragem, visão e habilidade em identificar as oportunidades certas no momento certo. A transição de Frederick Trump para o mercado imobiliário de Nova York foi um marco não apenas em sua própria trajetória empresarial, mas também na construção do legado familiar que mais tarde daria origem ao Império Trump. Ao longo de sua carreira, ele teve que lidar com desafios, mas também conquistou vitórias que estabeleceriam as bases para o futuro sucesso de sua família. A análise das suas práticas empresariais e das suas contribuições para o desenvolvimento do mercado imobiliário na cidade revela como um imigrante visionário soube aproveitar as oportunidades de um dos mercados mais dinâmicos e competitivos dos Estados Unidos. Nos primeiros anos após sua mudança para Nova York, Frederick Trump começou a construir sua fortuna com um entendimento preciso da demanda por habitação em uma cidade em rápido crescimento. Nova York, na virada do século XX, estava vivendo uma expansão sem precedentes. A população crescia rapidamente, especialmente devido à onda de imigração que trazia centenas de milhares de pessoas da Europa, incluindo muitos alemães como ele. As áreas ao redor do centro de Manhattan estavam se tornando cada vez mais densas, e a necessidade de novos empreendimentos imobiliários estava se tornando óbvia. Frederick, como muitos imigrantes, enfrentou o desafio de se inserir em um mercado dominado por investidores estabelecidos e grandes corporações. Contudo, ao invés de se deixar intimidar, ele soube aproveitar suas características de empresário pragmático e calculista para encontrar nichos rentáveis. O que ele percebeu muito rapidamente foi que as grandes corporações do setor imobiliário estavam focadas em grandes projetos, luxuosos e voltados para um público mais privilegiado. Frederick, por outro lado, viu nas áreas emergentes da cidade, onde os preços das propriedades ainda eram baixos, uma oportunidade de fazer grandes lucros a longo prazo. Suas primeiras incursões no mercado imobiliário envolveram a compra de terrenos e propriedades nas periferias de Manhattan e nos bairros que estavam se tornando populares entre os imigrantes. Ele compreendeu que, à medida que a cidade se expandia, essas áreas se valorizariam e seriam necessárias para abrigar as famílias que chegavam à cidade em busca de oportunidades. Ele não hesitou em adquirir essas propriedades, mesmo que o processo de aquisição fosse um risco considerável na época. Muitas dessas áreas, embora ainda não muito valorizadas, estavam se preparando para crescer e se tornar pontos de interesse no futuro. O sucesso inicial de Frederick no mercado imobiliário foi um reflexo de sua habilidade para identificar tendências e agir antes que os preços das propriedades disparassem. Ele possuía uma visão aguçada para os lugares certos onde o desenvolvimento urbano tomaria forma, muitas vezes antes que isso fosse óbvio para outros investidores. Sua habilidade para negociar, conquistar financiamentos e visualizar o futuro foi fundamental para que ele fosse capaz de expandir seu portfólio de imóveis. Durante esse período, ele fez várias transações que, à primeira vista, poderiam parecer simples, mas que, com o passar dos anos, se revelaram fundamentais para a criação de um império imobiliário sólido e duradouro. No entanto, a jornada de Frederick no setor imobiliário não foi isenta de desafios. Como imigrante e empreendedor iniciante, ele enfrentou uma série de obstáculos que muitas vezes pareciam intransponíveis. Primeiro, havia a resistência de muitos investidores estabelecidos que não viam com bons olhos um imigrante tentando se inserir no setor. A xenofobia e os preconceitos em relação aos imigrantes, embora comuns na época, não impediram Frederick de seguir adiante, mas certamente tornaram seu caminho mais difícil. Ele teve que provar, repetidamente, que sua visão e seus negócios eram sólidos e que ele era um empresário confiável e capaz. Além disso, a natureza do mercado imobiliário de Nova York nos primeiros anos do século XX era volátil e imprevisível. Havia muitos altos e baixos no mercado de imóveis, e Frederick não estava imune a essas flutuações. Em momentos de crise econômica ou recessão,
muitas de suas propriedades perderam valor, colocando em risco suas finanças e forçando-o a tomar decisões difíceis. Contudo, ao invés de desistir, ele usou essas dificuldades como oportunidades de aprendizagem, ajustando sua estratégia e se tornando mais hábil em prever as condições do mercado. Outro desafio enfrentado por Frederick foi a necessidade de construir uma rede de parceiros e colaboradores que pudesse ajudá-lo a expandir seus negócios. Em um mercado altamente competitivo como o de Nova York, a colaboração com outros investidores, bancos e empresas de construção era crucial. Frederick, com seu jeito pragmático e sua habilidade em se relacionar com pessoas, foi capaz de formar alianças importantes, que mais tarde se revelariam fundamentais para o crescimento de seus empreendimentos. Ele compreendeu que, para ter sucesso no mercado imobiliário, era preciso mais do que apenas visão e trabalho duro. Era necessário também uma rede sólida de apoio. A transição de Frederick de minerador e comerciante para um grande investidor imobiliário urbano não foi apenas uma mudança de carreira, mas uma reinvenção de sua identidade como empresário. Ele começou a entender que, para garantir o sucesso a longo prazo, precisaria se afastar da lógica de ganhos rápidos e apostar em investimentos sólidos e sustentáveis. A compra de propriedades e o desenvolvimento de imóveis, em especial, se tornaram sua principal estratégia. Mas mais do que isso, ele soube transformar esses investimentos em um patrimônio duradouro. Sua contribuição indireta para o futuro do império imobiliário Trump pode ser observada de maneira mais clara quando se observa o caminho que seus filhos, especialmente Fred Trump, seguiram. Fred, o filho de Frederick, foi quem realmente consolidou o império imobiliário da família, transformando-o em um dos maiores negócios do setor. Porém, não seria possível entender a magnitude dos feitos de Fred sem primeiro examinar as lições e o legado deixados por seu pai. Frederick Trump foi o arquétipo de um empresário visionário que soube, com muito esforço, criar uma base para o sucesso futuro de sua família, mesmo que na época sua contribuição fosse vista apenas como o início de um trabalho muito maior. Além disso, o modelo de negócios que Frederick criou estabeleceu as bases para o que mais tarde se tornaria uma das maiores corporações imobiliárias dos Estados Unidos. Embora ele não tenha vivido para ver o sucesso final de sua família, ele preparou o terreno para o futuro de seus descendentes. Fred Trump, que assumiu os negócios do pai, seguiu uma estratégia similar à de Frederick, mas com um foco ainda mais forte no desenvolvimento de grandes empreendimentos e na expansão da família para novas fronteiras. E, eventualmente, o neto de Frederick, Donald Trump, seguiria os passos de seu pai e avô, levando o império imobiliário da família a uma escala global. O impacto de Frederick Trump no setor imobiliário de Nova York vai além de suas aquisições de propriedades. Ele foi, antes de tudo, um pioneiro, alguém que soube olhar para a cidade e entender como o crescimento urbano se desenrolaria, muitas vezes antes de outros empresários. Sua habilidade em identificar oportunidades, negociar terrenos e imóveis e sua visão estratégica foram características que se refletiram diretamente no futuro sucesso da família. Sua transição de minerador para empreendedor urbano foi, de fato, a transição de uma vida de desafios para uma vida de conquistas que moldaria o legado do nome Trump para as gerações seguintes. Portanto, a relação de Frederick Trump com o mercado imobiliário de Nova York não foi apenas um capítulo importante da história da família Trump, mas um reflexo da sua habilidade de adaptação, visão estratégica e capacidade de transformar dificuldades em oportunidades. Ele foi, sem dúvida, o alicerce de tudo o que viria a seguir, e sua contribuição, embora talvez mais sutil em comparação com os feitos de seus filhos, foi fundamental para o império imobiliário que seria construído sobre os alicerces que ele ajudou a criar. A história de Frederick Trump é emblemática da experiência de muitos imigrantes que chegaram aos Estados Unidos no final do século XIX, buscando um futuro melhor em uma terra de promessas e oportunidades. A trajetória de Frederick não apenas reflete a história de um homem que, através do trabalho árduo e visão, construiu uma fortuna no setor imobiliário, mas também
exemplifica o espírito empreendedor que foi fundamental para o crescimento das dinastias de empresários americanos da época. Em um contexto de imigração massiva, transformação urbana e ascensão social, Frederick Trump se tornou uma figura exemplar dentro desse fenômeno, e sua influência reverberaria nas gerações futuras de sua família, em particular em seu filho Fred Trump. A imigração para os Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX foi um dos maiores movimentos populacionais da história mundial. Milhões de pessoas como Frederick deixaram a Europa em busca de novas oportunidades e de uma vida melhor. Na época, os Estados Unidos eram vistos como um lugar onde a classe social não era definida pelas origens, mas pelo trabalho árduo e pela habilidade de aproveitar as oportunidades que surgiam. Essa crença no sonho americano foi fundamental para atrair imigrantes e ajudá-los a construir uma vida próspera, mesmo partindo de uma posição de grande desvantagem social e econômica. Frederick Trump, como tantos outros imigrantes da época, não teve herança ou privilégios para impulsioná-lo. Ele chegou aos Estados Unidos com nada além de suas próprias habilidades e um espírito inabalável de perseverança. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, que se estabeleceram em indústrias dominadas por grandes corporações, Frederick foi capaz de encontrar seu próprio caminho, identificando oportunidades no setor de mineração, comércio e, posteriormente, no setor imobiliário. Ele soube construir uma base sólida, através de um trabalho árduo e uma inteligência comercial aguçada, fatores que o ajudaram a se integrar ao tecido econômico de Nova York. Frederick não era apenas um imigrante que trabalhou para sobreviver. Ele se tornou um empresário. Sua trajetória exemplifica a ascensão de uma classe de imigrantes que não apenas buscavam escapar das dificuldades de suas terras natais, mas também procurar um futuro onde o trabalho árduo e a inovação poderiam gerar grandes recompensas. Para ele, Nova York não era apenas uma terra de oportunidades, mas um campo fértil onde seu esforço e ambição poderiam gerar frutos duradouros. Ao focar no setor imobiliário e entender as dinâmicas da urbanização crescente, Frederick foi capaz de se estabelecer como um empresário de sucesso. Essa ascensão social, que combinava trabalho árduo com uma visão estratégica, foi característica da ascensão de muitos imigrantes no final do século XIX e início do século XX, um período de enorme transformação econômica e social nos Estados Unidos. As grandes ondas de imigração trouxeram uma diversidade de experiências e culturas, mas também um senso comum de que os Estados Unidos ofereciam uma chance para quem estivesse disposto a trabalhar e arriscar. O mercado imobiliário, com sua necessidade constante de desenvolvimento e expansão, oferecia uma oportunidade única para aqueles que, como Frederick, eram capazes de visualizar o crescimento urbano e adaptá-lo às suas estratégias de negócio. Embora Frederick tenha sido um imigrante, sua ascensão à classe média e mais tarde à classe alta foi um reflexo das condições socioeconômicas que caracterizavam os Estados Unidos na época. Ele representava a visão do self-made man, a figura de um empresário que alcançava o sucesso através de sua própria força de vontade, habilidades e inteligência, sem depender de um capital inicial ou de uma linhagem aristocrática. Ao construir um império imobiliário que começava com propriedades modestas em Nova York, Frederick demonstrava uma das principais qualidades que caracterizavam as dinastias de empresários da época: a capacidade de identificar e aproveitar as oportunidades de uma sociedade em constante transformação. É fundamental destacar que, embora Frederick tenha sido um imigrante, sua ascensão à classe alta não foi apenas uma questão de sorte ou de circunstâncias favoráveis. Através de suas práticas empresariais, ele demonstrou uma tenacidade rara, um trabalho árduo incansável e um pragmatismo que eram a essência do sonho americano. Ele foi capaz de usar a adversidade de ser um imigrante em um país estrangeiro a seu favor, aproveitando-se de um sistema que, ao contrário das restrições sociais de sua terra natal, permitia que qualquer pessoa, independentemente de sua origem, tivesse a chance de crescer e prosperar. Porém, a verdadeira influência de Frederick Trump não se limitou apenas à sua própria ascensão social. Seu legado
Foi profundamente influenciado e ampliado através de seus filhos, especialmente Fred Trump, que seguiria os passos do pai e expandiria enormemente o império imobiliário da família. Fred Trump, que cresceu em um lar marcado pela ambição e visão estratégica de seu pai, absorveu essas lições e as aplicou com uma ambição ainda maior. Fred não apenas seguiu os passos de Frederick, mas aprimorou e ampliou suas práticas, desenvolvendo um império imobiliário ainda maior e mais influente. Ele construiu de forma meticulosa um portfólio de propriedades e projetos que se tornariam uma referência no setor imobiliário dos Estados Unidos. A influência de Frederick Trump sobre seu filho Fred foi central para o sucesso da dinastia Trump. Fred Trump, ao crescer observando o trabalho de seu pai e a forma como ele enfrentava os desafios, tornou-se um empreendedor ainda mais audacioso e focado em expandir os negócios da família. Ao contrário de seu pai, que começou com pequenas propriedades e terrenos periféricos, Fred foi capaz de se aventurar em empreendimentos maiores e mais lucrativos, adquirindo e desenvolvendo imóveis em áreas mais centrais de Nova York e seus arredores. O legado de Frederick foi, portanto, a base sobre a qual Fred construiria uma das maiores fortunas do setor imobiliário nos Estados Unidos. Mas a importância de Frederick não reside apenas nas suas conquistas pessoais, mas no modo como sua história foi o catalisador para o desenvolvimento de uma dinastia empresarial. Ele não apenas conseguiu ascender socialmente, mas também criou um ambiente familiar, onde o sucesso era considerado não apenas uma possibilidade, mas uma expectativa. Esse modelo de perseverança, trabalho duro e visão estratégica foi passado de pai para filho, gerando um ciclo de crescimento contínuo que se perpetuaria por gerações. Por fim, a ascensão de Frederick Trump dentro do contexto das dinastias empresariais americanas é uma história de um imigrante que soube aproveitar as oportunidades e, através do trabalho árduo e da visão estratégica, construiu um império. Ele foi mais do que apenas um empresário bem-sucedido. Ele foi o arquétipo do sonho americano realizado, um homem que, com determinação, transformou sua vida e a de sua família. Sua influência nas gerações futuras, especialmente em seu filho Fred Trump, foi a chave para a construção do Império Trump, que deixaria uma marca duradoura na história dos Estados Unidos. O legado de Frederick Trump, o imigrante alemão que construiu um império imobiliário nos Estados Unidos, vai muito além de sua própria carreira e da ascensão de seu filho Fred. A influência de Frederick sobre sua família culminaria em uma das figuras mais notórias da política e do empresariado americano, seu neto, Donald Trump. Embora a jornada de Frederick tenha começado de forma modesta, com grandes desafios e poucas certezas sobre o futuro, sua perseverança, visão estratégica e habilidade para os negócios acabaram por moldar uma linhagem que, nas gerações seguintes, transformaria sua marca em um império global. A trajetória de Donald Trump, com seus negócios internacionais, sua ascensão à presidência dos Estados Unidos e sua presença dominante no cenário político e midiático, é, de muitas maneiras, uma continuação da visão e dos valores estabelecidos por seu avô Frederick. A história de Frederick, com sua imigrante resiliência e visão de longo prazo, formou a base sobre a qual toda a família Trump, e especialmente Donald, ergueria seus próprios impérios e posicionamentos. Para entender a profunda conexão entre Frederick e Donald Trump, é essencial olhar para como a jornada de Frederick, de um simples imigrante a um empresário de sucesso, moldou as crenças, comportamentos e escolhas de Donald em várias esferas de sua vida. Quando Donald Trump nasceu em 1946, ele foi recebido em uma família onde os negócios eram uma parte intrínseca de sua identidade. O império imobiliário de sua família, já expandido por seu pai, Fred Trump, era o cenário em que Donald foi educado. Embora o jovem Donald não tenha vivido as dificuldades de imigração ou as lutas iniciais que seu avô Frederick enfrentou, ele foi criado com a forte crença de que o trabalho árduo, a visão estratégica e a ambição eram essenciais para o sucesso. Essas lições, embora transmitidas principalmente por seu pai, Fred, foram fundamentadas nos princípios de seu avô
e nas dificuldades que ele superou para alcançar a prosperidade. Frederick Trump, ao migrar da Alemanha para os Estados Unidos, foi um exemplo clássico do imigrante que buscava uma vida melhor para si e para sua família. Sua habilidade de enxergar oportunidades onde outros viam obstáculos foi um dos maiores legados que ele deixou. Ele não se limitou a ser um simples imigrante em busca de sobrevivência. Ele construiu com suas próprias mãos um império que seria a base para a riqueza de sua família nas gerações seguintes. A visão de Frederick sobre o futuro, baseada em identificar mercados emergentes e investir estrategicamente, foi a semente de uma filosofia que Donald mais tarde aplicaria em suas próprias escolhas empresariais. Embora Donald Trump tenha crescido em um ambiente de privilégio, o nome Trump já era sinônimo de sucesso no setor imobiliário de Nova York e, eventualmente, em outras cidades ao redor do mundo. No entanto, o foco de Donald não era apenas continuar o império de seu pai, mas expandir sua visão para além das fronteiras do que havia sido construído até então. Essa expansão global, que ele buscou em suas diversas empreitadas imobiliárias, é uma extensão direta da visão estratégica de Frederick Trump, que já havia sido pioneiro ao perceber as oportunidades no mercado imobiliário de Nova York. Para Donald, as lições do passado eram claras. Um verdadeiro empresário não se limita a um mercado ou a uma área, mas deve ter visão de futuro e a coragem de assumir riscos. Ele transformou esse conceito em uma filosofia de negócios que o levou a se arriscar em projetos internacionais como hotéis, cassinos e propriedades de luxo ao redor do mundo. A jornada de Frederick também teve um impacto importante na maneira como Donald Trump percebe o trabalho árduo e o sucesso. Frederick, como um imigrante em um país estrangeiro, não teve o luxo de nascer em uma família rica ou influente. Ele teve que construir sua fortuna a partir do zero, enfrentando preconceitos e dificuldades econômicas. Essa ética de trabalho, essa determinação de nunca desistir diante das adversidades, é algo que Donald Trump absorveu desde cedo. Embora o jovem Donald não tenha enfrentado os mesmos obstáculos de seu avô, ele sempre soube que o sucesso não seria dado a ele de maneira fácil, mas seria o resultado de esforço e estratégia. A persistência e a ideia de que sempre seria possível ir mais longe foram características fundamentais que ele herdou de Frederick. Além disso, a influência de Frederick sobre Donald Trump não se limita apenas aos negócios. A filosofia de vida de Frederick, que misturava trabalho árduo com uma busca constante pela ascensão social, também permeou as crenças pessoais e familiares de Donald. Ao longo de sua vida, Donald demonstrou uma forte ênfase na importância do sucesso, não apenas no aspecto financeiro, mas também na forma como ele se refletia na imagem pública e na construção de uma identidade de poder. O sucesso de Frederick, sua capacidade de ascender socialmente e se integrar ao sistema de elites americanas, certamente influenciou a visão de Donald sobre como ele deveria se apresentar ao mundo e como ele poderia alavancar o sucesso para a construção de sua própria imagem pública. Frederick Trump também foi o arquétipo de um homem que não tinha medo de assumir riscos, algo que Donald levou a um nível ainda maior ao longo de sua carreira. O avô de Donald não apenas construiu sua fortuna em um novo país, mas também fez isso desafiando as normas e expectativas da época. Ele via o mundo de uma forma estratégica, sempre considerando onde as oportunidades poderiam surgir e como ele poderia capitalizar sobre elas. Donald seguiu esse exemplo em sua própria carreira empresarial, adotando uma abordagem audaciosa em seus investimentos, seu estilo de negócios e até mesmo em sua maneira de se posicionar publicamente. Essa atitude de tomar o risco tornou-se uma característica marcante da maneira como Donald conduziu sua vida e seus negócios. No entanto, ao mesmo tempo, a figura de Frederick Trump também oferece uma reflexão sobre o custo de se alcançar o sucesso. Enquanto o avô de Donald construiu seu império com base no trabalho árduo e na visão estratégica, ele também fez isso à custa de muitas dificuldades pessoais e familiares. Frederick trabalhou incessantemente para garantir um futuro melhor para seus filhos, mas o custo disso foi uma vida de sacrifícios e ausência.
A complexa relação de Frederick com sua própria família e os desafios que ele enfrentou para equilibrar a vida profissional e pessoal foram aspectos que, sem dúvida, influenciaram a dinâmica familiar e a própria visão de Donald sobre o que significa sucesso. Para Donald, o sucesso nunca significou apenas alcançar o topo, mas fazer com que sua marca e seu nome fossem reconhecidos globalmente, mesmo que ao longo do caminho ele tenha enfrentado críticas, controvérsias e adversidades. A relação de Donald Trump com o legado de Frederick também pode ser vista através de seu entendimento da importância da continuidade familiar. Para Frederick, a construção de um império não era apenas uma questão de riqueza material, mas uma questão de garantir que seus filhos, e mais tarde seus netos, tivessem as oportunidades de continuar o que ele começara. Essa ideia de perpetuar o legado de uma dinastia é algo que Donald, conscientemente ou não, adotou e levou adiante. Sua identidade como empresário e até como figura política sempre foi fortemente marcada pela ideia de que ele estava continuando o trabalho de sua família, mantendo a marca Trump no centro das atenções e fazendo-a crescer a um nível global. O impacto de Frederick Trump na vida de Donald não é apenas uma questão de genética ou herança de negócios, mas também de valores fundamentais: visão estratégica, ética de trabalho, resiliência diante das adversidades e, acima de tudo, a crença no potencial do indivíduo de transformar seu destino. O legado de Frederick, um imigrante determinado que construiu um império a partir de nada, forneceu a Donald Trump não apenas uma fundação financeira, mas uma filosofia de vida que se reflete em suas escolhas empresariais, políticas e pessoais. Essa história de ascensão, de perseverança e de luta pela ascensão social, perpetuada por Frederick, foi moldada por sua visão e vivência, e mais tarde transformada por Donald Trump em um império global, cuja marca e influência transcendem as fronteiras dos Estados Unidos. Por fim, o legado de Frederick Trump não está apenas nos imóveis que ele adquiriu ou nas propriedades que ele desenvolveu. Ele está, sobretudo, nas gerações que seguiram seus passos e transformaram sua visão em uma dinastia de empresários de sucesso, com Donald Trump como um dos maiores exemplos dessa jornada. A história de Frederick, com sua coragem, visão e trabalho árduo, criou uma linha de sucessão que atravessaria gerações e se expandiria para além dos negócios, deixando uma marca duradoura na história americana. Frederick Trump, o imigrante alemão que construiu um império nos Estados Unidos, é um exemplo de perseverança, visão estratégica e adaptação. Sua vida, marcada por lutas e superações, não apenas criou as condições para o sucesso de sua própria geração, mas também estabeleceu as fundações de um legado familiar que atravessaria gerações e se tornaria um dos maiores impérios empresariais dos Estados Unidos. Embora sua trajetória inicial tenha sido modesta e cheia de obstáculos, o impacto duradouro de Frederick na família Trump é indiscutível. Sua jornada forneceu o alicerce sobre o qual seus filhos, netos e, eventualmente, bisnetos iriam construir uma das famílias mais poderosas do país, com uma marca global que transcende o setor imobiliário. A história de Frederick Trump não é apenas uma história de um imigrante que buscou sucesso no novo mundo. Ela é uma história de um homem que superou as adversidades da vida para alcançar o que parecia inalcançável. De sua chegada humilde aos Estados Unidos até a construção de um império imobiliário em Nova York, Frederick representou a quintessência do sonho americano. O homem que, com esforço, inteligência e uma visão aguçada do futuro, transformou sua vida e a de sua família. Sua determinação não apenas garantiu a estabilidade financeira para as gerações seguintes, mas também colocou sua família no caminho de se tornar uma potência no mundo dos negócios, política e mídia. Ao refletirmos sobre o impacto duradouro de Frederick Trump, é impossível não destacar o papel que ele desempenhou como um pioneiro dentro de sua própria família. Ele foi o primeiro a chegar à América, o primeiro a criar um negócio de sucesso, o primeiro a passar por todas as dificuldades que a imigração acarreta. Ele fez isso sozinho, sem recursos ou conexões, confiando apenas em sua própria habilidade e em seu trabalho árduo.
Embora não tenha vivido o suficiente para ver o auge do império que fundou, a sua visão estratégica e a sua ética de trabalho tornaram-se os pilares sobre os quais o futuro de sua família se ergueria. A sucessão de Frederick para seus filhos, principalmente para Fred Trump, foi o primeiro passo na expansão do Império Trump. Fred, o filho de Frederick, não apenas seguiu os passos de seu pai, mas também ampliou o legado familiar. Enquanto Frederick havia construído uma base sólida no setor imobiliário de Nova York, Fred transformou essa base em uma rede de empreendimentos imobiliários ainda maior, espalhando sua influência para novos bairros e novos projetos de construção. Ele também ajustou e refinou o modelo de negócios iniciado por seu pai, expandindo os horizontes da família e aproveitando as oportunidades criadas pelo crescimento urbano. Entanto, o impacto mais significativo de Frederick Trump não é visto apenas em sua carreira ou em sua riqueza, mas no caráter e nas escolhas de vida de seus descendentes, especialmente de seu neto, Donald Trump. Donald, que cresceu em uma família onde o império imobiliário era uma parte central de sua identidade, foi profundamente influenciado pela visão de seu avô, embora ele nunca tenha conhecido Frederick pessoalmente. O legado de Frederick não se limita ao setor imobiliário. Ele também moldou a maneira como Donald se comporta como empresário, como político e até mesmo como figura pública. A relação entre o legado de Frederick e as escolhas de vida de Donald Trump é clara e profunda. Donald foi criado com a mentalidade de que a vida é uma competição constante, onde o sucesso depende da visão estratégica, da capacidade de tomar riscos calculados e da coragem para assumir responsabilidades. Essas características, que se tornaram a base de sua personalidade e de sua carreira, são um reflexo direto da filosofia de Frederick. O avô de Donald, ao construir um império do zero, ensinou aos seus filhos e netos que nada é dado, que a chave para o sucesso é a perseverança e a capacidade de aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Ao longo de sua vida, Donald Trump demonstrou um compromisso inabalável com a ideia de expandir os negócios familiares para além das fronteiras de Nova York, algo que seu avô nunca teve a oportunidade de fazer. Ele foi o responsável por levar a marca Trump a uma escala global, adquirindo propriedades, desenvolvendo marcas e criando uma rede de empreendimentos que atravessou oceanos e continentes. No entanto, embora sua abordagem tenha sido muito mais audaciosa e globalizada, o espírito de Frederick, a mentalidade de um homem que, sem recursos, soubera aproveitar as oportunidades ao seu redor, permeia as decisões de Donald até hoje. Além disso, a figura de Frederick Trump também influenciou a maneira como Donald se posiciona como uma figura pública. O foco na imagem, no poder da marca e no legado familiar são aspectos centrais tanto para Donald quanto para o próprio Frederick. Enquanto Frederick construiu sua fortuna de forma relativamente discreta, Donald soube transformar o nome Trump em um símbolo de poder, riqueza e influência. A habilidade de construir uma marca e de utilizar a própria imagem para expandir os negócios é uma estratégia que foi cultivada dentro da família Trump desde os dias de Frederick. O avô, embora sem as ferramentas midiáticas que Donald possui, já possuía uma visão de longo prazo que se refletiu nas gerações subsequentes. Embora Frederick Trump não tenha sido uma figura pública no sentido moderno, sua ascensão, marcada pela superação de grandes obstáculos e pela construção de um império a partir do nada, é um reflexo do que seria mais tarde a filosofia de Donald Trump. A crença de que qualquer obstáculo pode ser superado, com coragem, visão e, acima de tudo, uma disposição para trabalhar sem descanso. Isso se refletiu não só nos negócios, mas também na maneira como Donald conduziu sua campanha presidencial em 2016, onde a narrativa de ser self-made, de ser um homem que se levantou das dificuldades e desafiou as probabilidades, tornou-se um dos pilares de sua imagem pública. Porém, ao analisar o legado de Frederick Trump, também é necessário considerar como ele foi lembrado ao longo dos anos. Para muitos, o nome Trump é sinônimo de sucesso e riqueza, mas o caminho que Frederick trilhou até chegar a esse ponto, repleto de dificuldades, sacrifícios e desafios pessoais,
é um aspecto muitas vezes negligenciado na história da família. Sua jornada de imigrante para empresário bem-sucedido, de alguém que passou por dificuldades extremas para criar algo duradouro, serve como uma inspiração e um modelo de resiliência para suas gerações futuras. No entanto, a memória de Frederick também é vista, muitas vezes, à sombra do sucesso de seus descendentes, especialmente do impacto global de Donald Trump. Sua história pode ser menos reconhecida no contexto público, mas foi ela que lançou as bases para tudo o que viria depois. O legado de Frederick Trump, portanto, não reside apenas em seu sucesso financeiro ou nas propriedades que adquiriu, mas em sua visão de futuro e na maneira como ele forjou o destino de sua família. Ele foi o pioneiro, o visionário que acreditou no sonho americano e fez dele uma realidade para si mesmo e para sua família. Através de suas escolhas, suas dificuldades e seus triunfos, Frederick Trump estabeleceu o alicerce sobre o qual sua família construiria seu império. Sua visão de longo prazo, sua ética de trabalho e sua habilidade para identificar oportunidades em momentos de adversidade continuam a ser os pilares que sustentam a dinastia Trump até hoje. O impacto de Frederick na vida de Donald Trump é claro e profundo. Mesmo com as diferenças nos caminhos seguidos por ambos, a filosofia de vida de Frederick, a crença no valor do trabalho árduo, a importância da visão estratégica e a busca incansável pelo sucesso permanece uma força dominante na vida de seu neto. A história de Frederick Trump, com sua jornada de imigrante a empresário, é uma história que permanece viva não só através de sua família, mas também na forma como ele ajudou a moldar uma das famílias mais influentes da história americana. Ao longo de todas as suas conquistas, Donald Trump não apenas continuou o trabalho de seu avô, mas também garantiu que o nome Trump permanecesse relevante e poderoso por várias gerações. O legado de Frederick Trump é, de fato, uma história que vive em sua família e que ressoará por muitas gerações futuras.